fazer uma confissão pessoal aqui. Durante bastante tempo, eu atuando assim, empreendendo, né? Trabalhando com Uhum. prestação de serviço de TI, com a minha empresa e tudo mais. Por causa das dificuldades que a gente tem no Brasil e tal, com relação a trabalhista, e eu acabei optando por seguir um modelo de, eu vou trabalhar sozinho, vou ser um consultor, né? Vou prestar o meu serviço aqui. Quando eu precisar de ajuda, quando eu precisar de gente, mão de obra, eu faço parcerias, eu fecho. Se eu precisar executar um projeto grande, eu tento ir atrás de uma empresa que vai fazer. Seu áudio cortou. Deve ter mutado. Não, não. Eu acho que eu toquei no O mudo do M, né? microfone aqui. Culpa minha. Agora tá ouvindo, né? Tô escutando. Legal. Bom, quando eu resolvi empreender, por causa dessas questões trabalhistas, eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Quando eu precisar de mão de obra, né? Ao invés de contratar gente, de ter funcionário, eu, eu me uno a outras empresas, eu faço parcerias e aí eu atendo. E eu sempre tive uma, uma paixão, assim, eu gosto muito da área técnica, eu gosto muito de atuar tecnicamente. Eu gosto de aprender coisa nova, eu gosto de desafio, eu gosto dessas coisas, eu gosto de atuar tecnicamente. Só que chega uma hora na escala em que a gente vai crescendo e tal, e aí você percebe, poxa, eu quero sair de onde eu tô, eu quero ir para um próximo nível e tal. E aí você percebe, obviamente, que não dá para continuar atuando tecnicamente para o resto da vida. Quer dizer, dá, mas não para chegar onde eu quero chegar. Então, eu estava enfrentando meio que um conflito. Poxa, agora eu preciso escalar o meu negócio, né? E aí eu gosto da área técnica, gostaria de continuar atuando. Como fazer isso? E o que tem me proporcionado isso é justamente atuar dando aula. Então, eu queria só fazer uma confissão de que tem sido muito prazeroso para mim. Primeiro, revisitar os tópicos, olhar para conceitos de novo. A gente atua muito no dia a dia, né? E as atuações, às vezes, elas são muito direcionadas. Você tem lá os ambientes onde você vai e você aplica o que você sabe ali, meio que na correria e tal. E olhar para os tópicos, assim, de forma estruturada, para poder dar uma aula, para poder ter didatismo, né? Para poder conseguir ter uma boa didática para explicar, é muito legal. É muito gostoso para mim. Então, por essa razão, eu fico muito feliz. Depois, é claro, a gente vai querer colher um feedback de como tem sido o seu aprendizado, né? Eu vou, eu e o Thiago, foco total nesse final de semana para a gente conseguir disponibilizar essas plataformas na segunda-feira, na terça no máximo, mas eu vou atuar fazendo isso. A gente enfrentou alguns entraves com a plataforma para vocês poderem visitar e revisitar o conteúdo lá. Mas eu acho que eu queria só deixar registrado que, pô, para mim é muito prazeroso e quando eu posso responder e dirimir dúvidas também eu fico feliz. Então, vou estimular você, né, e também as pessoas que vão ver essa aula depois na plataforma, que usem os meios de contato para colocar suas dúvidas e também as sugestões. Vou ficar bem feliz com isso, tá bom? Sim. Bom, vamos lá. Vamos para nossa. Vamos tratar de começar a mexer
na interface de virtualização do Hyper-V. Então, olha só. Ontem eu estava com uma dificuldade, né? Que eu estava tentando rodar o Hyper-V numa máquina minha aqui, né? E aí eu falei, bom, essa máquina é minha, né? De produção, de trabalho. Eu tenho esse outro equipamento aqui, eu estou conectado remotamente nele. É uma máquina muito boa, assim, ela tem uma configuração boa, né? Uma configuração boa, 32 de RAM, processador Ryzen 7, um bom armazenamento. E aí, o que eu fiz nela? Fui lá na VMware, na Broadcom, baixei a última versão do VMware Workstation, que é gratuita, tá? Então, para uso em laboratório, ela é totalmente gratuita. Então, se quiser fazer também, depois eu posso postar os links e as coisas para você poder fazer isso. Mas o que eu fiz? Instalei o VMware Workstation e aí o que eu precisava, né? Como a gente viu lá nos pré-requisitos para rodar um Hyper-V, a gente precisa ter aquelas tecnologias de virtualização ativadas na máquina virtual para poder funcionar, para poder, enfim, para a máquina virtual ter acesso direto nos recursos do processador. Então, se eu vier aqui nas configurações dessa VM, você vai ver o seguinte aqui, ó. Em processador, né, eu coloquei 8 cores de processamento para ela. E eu tenho aqui, ó, virtualizar o Intel VTX EPT ou AMDV, RVI. O que é isso daqui? O VTX é a tecnologia da Intel para é a tecnologia de virtualização, para as máquinas virtuais terem acesso à virtualização. Então, como eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma máquina virtual rodando o Windows 2025 e eu vou rodar uma outra máquina virtual dentro do Hyper-V que está rodando na máquina virtual, eu preciso habilitar aquela função no processador para que ela consiga fazer. E o Windows 11, por causa das últimas atualizações, ele não estava deixando eu fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma instalação da nova versão do VMware Workstation Pro, e aí ele já instala um recurso que permite que você faça isso. Então, se eu vier aqui, ontem eu estava demonstrando, né? Estava tentando demonstrar lá. Você vem aqui no Server Manager, você vai lá adicionar regras, né? No Windows Server. Você está vendo minha tela aí, né? Sim. Na hora que eu dou um próximo aqui, ó, eu selecionava o Hyper-V. Padrãozinho. E aqui ele faz o seguinte, ó. Então ele já passou da tela que ele não estava deixando eu ir. E ele está pedindo para eu criar um switch virtual, tá? A gente vai entender depois exatamente o que é um switch virtual, mas a ideia é justamente pensar num switch físico ali. Aqui, pensa num switch onde você espeta os cabos de rede. E aqui o que ele está falando é para eu pegar, criar um switch virtual e deixar já esse switch virtual atrelado a uma placa de rede física minha. Então eu vou fazer isso. Vou pegar aqui a minha placa de rede física, que é o Ethernet 0. Vou permitir que esse servidor envie e receba live migration, né, de máquinas virtuais. E eu vou usar esse método de autenticação. Assim, o Kerberos, eu utilizaria o Kerberos se eu tivesse com o Active Directory. Mas eu vou usar, que é o protocolo que o AD usa para se comunicar. Mas eu vou usar esse daqui, o SSP, Thread SSP. Aí ele pede para eu colocar aqui uma localização padrão para os discos os discos rígidos virtuais, né, as máquinas virtuais. Vou dar um browse aqui. Vou vir na minha unidade D. Vou criar uma pasta aqui VHDs. Vou dar aqui VHDs. E a localização padrão para os arquivos de configuração da máquina virtual. O que são esses arquivos de configuração? Primeiro é o arquivo que define quais são os ajustes da máquina virtual que ela tem, a quantidade de memória que ela tem,
né? Todas essas informações ficam nesses arquivos de configuração. Eu vou deixar na localização padrão para a gente usar tanto o Drive C, né? Program Data, Windows, Hyper-V, e vou dar um instalar aqui. Então, ele vai instalar o recurso aí para a gente e já vai disponibilizar. Eu acredito, pelo que eu me lembre, que ele pede para reiniciar, mas eu vou lembrar disso já. Então, estou instalando o Hyper-V. Por padrão, criei só um Virtual Switch, né, que é o atrelado à minha placa de rede física aqui. O que a gente vai fazer é suficiente. Vamos deixar ele instalar. Enquanto ele instala, eu vou encher minha água aqui. Bom, por padrão, ele instala essas ferramentas aqui do Hyper-V, né? As ferramentas de administração da função, né? Que é o Hyper-V Management, o módulo para o Windows PowerShell e as ferramentas de gerenciamento de interface gráfica, né? Que é o GUI Management Tools. É o padrãozinho dele aí. Então ele sobe o serviço e já disponibiliza isso aí pra gente. Legal. Ó, ele realmente precisa dar uma reiniciada. Então, ao instalar... Putz, agora não, hein? Ah, não, ele só estava atualizando os serviços, né? Então, serviço de Hyper-V instalado aqui. Por padrão, aqui em ferramentas do Windows, né? Abrir aqui o Hyper-V Manager. E vou fixar ele na taskbar aqui. Então o serviço do Hyper-V está instalado. Quando aquela seleção que a gente fez lá no início, e a gente já vai olhar para isso com mais detalhes, ó. Aqui, ó, Virtual Switch Manager. Então ele perguntou se eu queria criar um switch virtual já na instalação, durante a instalação. Eu selecionei que sim. Eu peguei a única placa de rede física que eu tinha, né? Que é essa que está taxada aqui na minha máquina física. E coloquei ele um External Network. Então, isso aqui, na realidade, é a definição para o Hyper-V do switch virtual. Ele coloca essa rede como uma rede externa e ele atrela essa rede externa, né? Essa placa de rede física, disponibiliza essa placa de rede física, como se ela estivesse ligada no switch virtual. E aí ele tem uma opção aqui, permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe essa placa de rede. Isso significa o seguinte: dá para a gente colocar uma placa de rede no servidor, e se a gente tirar essa opção aqui, a gente pode deixar com que só a máquina virtual utilize aquela placa de rede. Então, para servidores, onde você tem aquelas placas de rede que são muito comuns, né, de 2 portas ou até 4 portas, você pode isolar a placa de rede para que ela fique atrelada somente para as máquinas virtuais. Um recurso interessante. Você pode, com isso, garantir o isolamento da rede. Então, muitas vezes você consegue criar uma rede isolada justamente fazendo isso. Então, mesmo a placa de rede estando fisicamente no servidor, você consegue isolar ela e usar ela só pelas máquinas virtuais. Então, o conceito de rede isolada você pode fazer por aqui. Como acho que já deve estar bem claro, né? Uma máquina virtual é um sistema operacional completo, então, que roda dentro do Hyper-V usando os recursos. Então, você compartilha com a máquina virtual recursos físicos desse servidor. E geralmente, obviamente, esses recursos vão ser menores do que o recurso da máquina física. E cada máquina virtual vai ter a sua própria configuração. De CPU, de memória, de disco, de placa de rede, né? Totalmente isolada para cada máquina virtual. Então, no cenário hipotético que a gente falou,
de uma empresa simples, a gente pode ter aí um servidor aqui com Hyper-V, supondo que essa máquina aqui fosse o meu servidor físico. Então eu poderia ter aqui, dentro dessa máquina aqui rodando, criar aí 2 máquinas virtuais com Windows Server, utilizando essa licença que está instalada aqui, e uma máquina com, por exemplo, o PFSense, que é uma opção de firewall baseado em Linux, que a gente pode utilizar para gerenciar a rede. Então, esse é um exemplo. Você coloca lá um controlador de domínio com AD, com a sua função separada, servidor de arquivos, e uma outra máquina virtual para ser o seu servidor de aplicação, ou mesmo servidor de arquivos, com funções separadas, tudo de forma isolada em cada máquina virtual. Na hora de criar uma máquina virtual, então eu vou vir aqui, ó, New Virtual Machine. Ele fala para eu dar um nome, né? Então vou chamar isso aqui de VM1. Eu não sou muito criativo para nome. Aqui ele faz uma pergunta e é importante saber do que se trata. Então, qual que é a geração dessa máquina virtual? Normalmente você vai usar a geração 1 para sistemas operacionais legados, para coisa antiga. Windows antigo, Windows Server 2008, Windows XP. Se você quiser rodar uma geração antiga de sistema operacional, normalmente você vai selecionar a geração 1. Versões antigas do Linux, tá? Geração 2 vai ser para sistemas operacionais mais novos. Então, assim, a geração 1, você vai ter... O que você vai ter de característica na geração 1? Você vai ter a simulação de uma BIOS no formato legado, né? Quando você vai na BIOS lá para configurar, tem aquele modo Legacy e o modo UEFI. Então, geração 1 vai ser o modo Legacy. E geração 2, o modo UEFI. O tipo de disco das máquinas virtuais geração 1 vai ser do tipo IDE, que é aquele tipo bem antigo mesmo para você rodar, então você vai ter um desempenho um pouco menor, né? Já a geração 2 vai ser a SCSI, SAS, NVMe, que você vai conseguir gerar aqui simular aqui no geração 2. Um recurso que é requerido para o Windows 11, para você habilitar lá, que é o Security Boot, né? O Windows 11, o Linux também tem suporte a Security Boot. Então, o Security Boot só existe na geração 2, não tem na geração 1. Nós vamos criar uma máquina de teste aqui, geração 2. Então, vou dar um Next aqui. Memória para ela, vou colocar lá os 4 GB padrão. E aí a gente já vai ver depois, na sequência, o que é essa Dynamic Memory aqui. E aqui ele pergunta aonde eu vou conectar essa máquina virtual. Nesse caso, eu só tenho um switch virtual, então eu vou deixar ele não conectado. Depois nós vamos criar um switch virtual para ela. Aí ele pede aqui, durante a criação da máquina virtual, a criação de um VHD, de um Virtual Hard Disk. Eu não quero que ele... Eu posso utilizar aqui um VHD pronto já, uma máquina virtual que eu tenha pronta. Então, browse aqui. Olha só. Criei um disco aqui. Vou salvar o meu VHD nessa pasta aqui. Então ele vai chamar o disco de vm1.vhd. Eu poderia dar um nome melhor aqui, tá? Eu vou colocar basiquinho aqui, 60 GB de espaço. Vou instalar o sistema operacional depois, ou eu posso fazer um boot nele de uma ISO, de uma imagem de inicialização aqui. Vou colocar para instalar depois. Vou dar um finish aqui. Bom, aqui se eu vier nas configurações, você vai perceber o seguinte, tá? Ele criou para mim aqui, ó, 4 processadores virtuais já. Isso por causa do tipo de hardware que eu selecionei lá. Então eu posso aumentar isso aqui.
até o limite de processadores que eu tenho na minha máquina. Nessa máquina virtual, eu tenho 8 núcleos, 8 processadores lógicos. Então, eu só vou conseguir colocar aqui 8. Se eu colocar 10, vamos ver se ele aceita. Ele aceita. Então, eu consigo configurar a máquina com mais núcleos virtuais do que eu tenho fisicamente na minha máquina. Só que o que acontece se eu conectar nessa máquina e tentar startar ela? Ele fala que falha para inicialização. Porque a configuração de processador são incompatíveis com o host. Se eu pedir aqui detalhes, ele fala assim, olha, você tem menos núcleos no seu host do que você colocou para a máquina virtual, você não pode inicializar ela. Então, o ajuste aqui, o máximo que eu vou conseguir colocar é 8, porque 8 é o número do meu host. Aí eu consigo startar ela normalmente, tá? E aí você vai perceber o seguinte, bom, essa tela que ela está mostrando aqui é justamente a tela de, pô, não encontrei nada aqui. Então eu tenho um disco virtual atachado, mas eu não tenho nenhum sistema operacional nela, né? Eu acabei de criar esse disco virtual. E o disco virtual, o conceito é justamente esse. Então imagina assim, ó. Esse aqui é o meu disco físico. Eu tenho 200 gigabytes disponibilizados nesse disco físico aqui. Eu quero criar uma máquina virtual. Qual que vai ser o tamanho maior de arquivo que eu posso colocar? Eu posso colocar um arquivo de 300 GB. O que vai acontecer se eu criar um disco virtual que pode expandir até 300 GB? Porque o que acontece? Eu criei um disco virtual lá de 60 GB, tá? Por padrão, ele cria um disco que se expande à medida que você vai utilizando. Então, olha só, eu criei lá, fui lá no VHD, o disco tem 60 GB. Olha quanto ele está ocupando aqui, 4 MB só. Que são as informações básicas ali, ele não tem nenhuma informação nele ainda. Então, ele cria um disco só com 4 MB, e à medida que eu vou instalando coisas nele, ele vai expandindo até o valor que eu defini, que são 60 GB. Então, se eu iniciar uma instalação do sistema operacional aqui, ele vai começar a ocupar espaço nesse HD virtual e ele vai expandir o disco. Se a gente está falando de uma máquina virtual que vai trabalhar com alto desempenho, qual que é o ideal? Um disco que se expande, ele tem uma característica que ele é um disco que cresce, ele é um pouco mais lento. Então, para ter o máximo de desempenho, o que você teria que fazer? Teria que criar um disco já com tamanho fixo. E aí ele já vai ocupar, ele vai criar um arquivo virtual já com todo o tamanho que o disco ocupa. Então, ele já teria um arquivo aqui de 60 GB. Eu poderia fazer isso lá nas configurações da máquina do VHD, e aí eu conseguiria converter esse VHD para um VHD com tamanho fixo, e aí ele já ocuparia. Em alguns casos, é interessante fazer isso. Por quê? Imagine que eu tenho aqui, eu tenho 200 gigabytes de espaço nesse disco aqui onde estão os VHDs. Eu posso criar 10 máquinas virtuais aqui com 60 GB cada um. Vai caber? Não, não cabe. Vai ter 600 GB se todas as 10 máquinas ocuparem todos os 60 GB. Então, o que vai acontecer? As máquinas vão começar a funcionar, vai dar problema, vai travar, vai dar pau. A máquina trava, literalmente, tá? O sistema operacional, ele tenta fazer uma gravação no disco e não tem mais espaço no disco físico da máquina host. Então, já passei por esse problema no ambiente de produção. A gente tinha um disco que crescia, que estava dentro de uma unidade que não tinha mais espaço nenhum. Só que lá para o sistema operacional da máquina virtual, aquele disco que ela está gravando ainda tem espaço. O sistema operacional não sabe que ela é uma máquina virtual. Então ela vai gravando as informações como se ainda tivesse espaço. E ela tenta escrever e ela tem uma falha catastrófica, porque você não tem mais espaço no disco físico. Então, assim, zoa de verdade. E se for a unidade onde está instalado o sistema operacional, é pior ainda. Se for uma unidade que só contém dados, vai corromper os dados. Agora, se for uma unidade onde está o sistema operacional, aí o sistema operacional geralmente vai ferrar todo se acontecer uma situação dessa. Que você está lá com a unidade C do PC aqui, eu tenho 132 gigabytes livres. O que acontece se na unidade do meu host, da minha máquina host, eu não tenho mais esse espaço?
e eu começar a ocupar aqui, vai corromper feio, tá? Então, uma das formas de você prevenir que isso aconteça é criando uma unidade, um VHD com um tamanho fixo, um tamanho estável ali. Para ambiente de produção, então assim, você vai considerar isso. A outra coisa que você precisa considerar, então esse VHD, nesse caso aqui, né, a gente tá considerando que esse VHD ele vai ser alocado num disco rígido que está atachado diretamente no meu servidor, tá? Depois a gente vai ver como fazer a utilização de um NAS, de um iSCSI. O que eu vou fazer? Eu vou simular aqui, eu vou colocar uma máquina virtual rodando um sistema operacional de storage, né? E a gente vai fazer uma conexão via iSCSI para você entender como é que funcionaria um NAS, um storage na rede. Olhando fisicamente para isso, deixa eu ver se eu consigo abrir o meu diagrama online aqui para eu te mostrar um desenho. Ferramenta de produtividade aqui. Para fazer diagrama de rede online de graça aqui, né? Então vamos... Esse carinha aqui. Tem uma conta gratuita. Diagrama de rede. Então vamos pensar num cenário aqui. Olha o desenho aqui. Pensa que isso aqui é um servidor, tá? É um servidor. Vamos ver se a gente tem NAS aqui. Tem. Aqui é o desenho de um NAS. NAS é uma sigla, né? Em inglês para Network Attached Storage. Tá? Que é, na realidade, um servidor, né? Com um monte de HDs atachados dele. E esses HDs, eles podem estar sendo utilizados ali de diversas formas. Você pode ter RAID, normalmente você vai ter uma alocação desses HDs em RAID. Você pode criar vários volumes, enfim. E aí, como que funcionaria, no caso, né, um servidor com um NAS? Então, você tem o NAS aqui servindo na rede. Normalmente, para você ter o melhor desempenho possível, você vai ter aqui nesse servidor uma placa de rede de fibra, né, de fibra ótica. E essa placa de rede de fibra ótica, ela vai ter uma ligação com o NAS, direta ali. Então, o servidor vai estar lá rodando um Windows Server com o sistema operacional instalado nele mesmo, né, no HD dele mesmo interno lá. E aí você tem um NAS. E aí você tem um volume aqui que está disponibilizado. Como que o Windows vai mostrar? Da mesma forma que você tem aqui na máquina virtual. Então, imagine que essa unidade aqui chamada de dados, que eu chamei de dados aqui, que está escrito errado. Essa unidade aqui, dados, ela não é um HD ligado diretamente no meu servidor. Ela é um storage, que está na rede. O gerenciamento desse storage, o Steam aberto aqui. Aqui roda os jogos. O gerenciamento desse storage, né, o RAID disso aqui, a configuração disso aqui eu faço no próprio storage, tá? Então, o gerenciamento desse RAID para o Windows, aqui para o Windows Server, isso aqui é transparente. Isso aqui é como se você tivesse um HD atachado lá. Então, o Windows Server, ele tem aqui a opção de você utilizar aqui, ó, Virtual SAN. Né, ó, você pode adicionar um Fiber Channel, né, ou, né, diretamente aqui. Então, um canal de fibra, você vai lá, cria um Virtual SAN, adiciona o storage e aí ele atacha aqui as máquinas virtuais diretamente. Então, essa máquina,
estaria conectada, por exemplo, num storage, né, num servidor virtual. E aí, o que apareceria? Na hora de eu criar minha máquina virtual, eu vou criar o meu disco virtual lá nesse storage, no VHD. Aí, suponhamos que eu tivesse aquele cenário onde eu tenho um segundo servidor. Tem aqui um segundo servidor rodando as máquinas virtuais. E aí eu tenho uma ligação, né, entre esses dois servidores aqui. Na realidade, esses dois servidores, eles vão estar ligados numa rede. Vou colocar um hub aqui, né, mas na realidade é um switch. Então eu tenho esses dois servidores ligados aqui no meu switch. Tem esses dois servidores físicos ligados, eles estão ligados entre si, conversando aqui. Ou eu poderia ter uma rede dedicada também, uma fibra entre os dois, para ser mais rápido essa troca de informações. Mas eles estão enxergando um ao outro aqui. E eles estão diretamente ligados lá nesse NAS. Então a minha máquina virtual, ela está virtualmente rodando nesse cara aqui. E o HD dela, o VHD dela, está lá no storage. O que acontece se eu precisar mover essa máquina virtual para essa outra aqui, se as duas estiverem apontando para o mesmo storage? Eu vou fazer só a movimentação dos recursos da máquina virtual. Então, esse aqui é o cenário de exemplo que eu mencionei lá atrás, para a questão de agilidade, alta disponibilidade com um storage. Então, geralmente você tem um storage que tem lá 10, 20 HDs rodando lá um grande volume em RAID 5, em RAID 6, em RAID 10. E esse grande volume está disponibilizando as máquinas virtuais aqui para todos os servidores. Os servidores estão ligados nesse grande volume. E aí a máquina virtual tem lá um VHD de 2 terabytes. Esses 2 terabytes estão aqui no storage. Então ele é um arquivo que está armazenado aqui no storage em múltiplos volumes, em RAID, né, fazendo lá redundância e tudo mais. É aqui que o negócio começa a crescer. Deu problema nessa máquina aqui, eu preciso na máquina da esquerda, do meu servidor da esquerda, que é igual ao outro. Beleza, eu movo os recursos lá para o outro servidor, né? Aí a gente tem uma movimentação dessa máquina virtual e ele vai mover só os recursos mesmo. Então essa máquina aqui vai ficar inativa, essa aqui vai ficar ativa. Para o usuário isso é transparente. Então ela nem sabe o que está acontecendo. E esse aqui é basicamente o conceito de nuvem hoje em dia. Né? Hoje em dia, se você tiver um servidor rodando na nuvem, é isso que acontece. Você tem múltiplos servidores atuando como um único servidor, disponibilizando um serviço, você conecta nesse serviço. Por trás, você tem lá um storage gigantesco. Aliás, eu vi um dado hoje que me assustou. É um vídeo de um americano, onde ele comentou que saiu uma estatística dizendo que está sendo feito upload de 400 horas de vídeo por minuto no YouTube. E aí, assim, cara, eu comecei a pensar, né? Você imagina, a cada minuto você tem subindo no YouTube 400 horas de vídeo em nível mundial. Onde isso vai parar, né? Os caras têm armazenamento infinito para fazer um negócio desse funcionar. Eu imagino como que deve ser a estrutura de um data center do Google, a quantidade de disco, a quantidade de coisa que... Imagina, né? Assim, normalmente quando você vai assistir qualquer vídeo no YouTube, né? Um vídeo que tem lá milhões, alguns tem bilhões, literalmente, de visualizações. Cara, você clica no vídeo, rapidinho ele carrega para você ali, já traz o vídeo. Então, assim, você tem literalmente petabytes de informação disponíveis instantaneamente.
Imagina a estrutura para você ter isso, né? Você tem E, milhões, bilhões de pessoas acessando ao mesmo tempo um negócio ao redor do mundo e ele tem banda para fornecer isso para todo mundo. Você quer assistir um vídeo que o cara fez na Europa agora, tá disponível aqui, você abre o negócio tá lá. Então assim, é muito louco. Se você for parar para pensar, o nível de escala disso é muito louco e o quanto isso está crescendo. É por isso que eu fiquei assustado. Imagina, 400 horas de vídeo por minuto são acrescentadas no YouTube. É uma estatística assustadora. Mas aqui é, vamos botar o pé no chão e falar da realidade da. deixa eu só Pode falar. perguntar um negócio. E qual o tipo de armazenamento que eles usam? Você sabe? Qual tipo? Porque a gente conhece muito aqui para falar tipo um HD, um SSD, um NVMe. Você sabe o tipo que eles usam? Deve ser um tipo diferente, né? Então, olha só. O armazenamento em HD, em NVMe, ele ainda é muito caro, tá? Então, Uhum. normalmente, esses grandes discos ainda, grandes storages, assim, de grandes data centers, ainda são discos SAS. São discos SAS de 15.000 RPM. Eu tô sem nenhum disco aqui no meu escritório para te mostrar, mas depois eu te mando uma foto. Ele é um disco do tamanho de um HD de notebook, tá? Então, assim, Uhum. vai variar muito do tipo de aplicação para esse tipo de armazenamento, tá? Que é armazenamento comum, assim, de grandes volumes de dados. O que ainda é mais barato e altamente confiável são esses discos do tipo SAS. Então o cara tem disco lá de. Ou até discos mesmo da Western Digital de 20, 30, 40 terabytes. Então os caras têm um servidor, né, um rack, que tem um servidor gigantesco, com 50, 60 HDs de 40 terabytes. Entendeu? E esses 40 HDs fazem um volume gigantesco de armazenamento porque se você for parar para pensar, né, para você visualizar um vídeo, mesmo que seja um vídeo em 4K, é mais importante a banda do que o disco. Se você pegar um HD antigo aí e colocar um vídeo lá, é claro que se você tiver 1.000 pessoas num HD antigo puxando vídeo, né, em um único HD, vai ficar lento, né? Mas como são vídeos, o vídeo ele tem uma taxa pequena ali de transmissão, então geralmente são HDs comuns, SAS, né? HDs SAS. Então pensa num servidor gigante, num rack, cheio de HD ali, um do lado do outro. Né? Esses dias eu estava vendo tem uma diferença enorme. Aquele cara, já mencionei ele aqui, o Linus Tech Tips, ele comprou um servidor antigo de de HDs. E aí esse servidor antigo, né, esse storage que ele comprou, meu, ele pagou acho que 600 ou 800 dólares. E tinha muitos HDs, assim, tinha tipo um espaço enorme lá, 100 terabytes disponível de disco. O cara pagou 600 dólares porque era um storage que estava sendo desativado. Eles, foi usado num data center por anos, os caras foram lá, desativaram e vende a preço de banana, quase como sucata. Se fosse aqui no Brasil, ele ia pagar 50 mil reais num storage velho daquele. Mas lá ele pagou isso. E o que ele vai ter num data center desse, num data center da Google, é exatamente isso. São discos comuns mesmo, mas são discos. Pode até falar para você, porque existe disco que é específico para armazenamento mesmo, que tem 40, 50 terabytes assim, em um HD. E aí o que eles fazem? Eles colocam isso em paralelo, né? Você faz lá um RAID 10, um RAID super rápido. Então você fica com um volume gigantesco, né, de discos lá atuando como um, acaba ficando rápido. Ele não é muito rápido de forma individual, mas ele é altamente confiável, ele pode ser muito acessado, ele pode ter muito I/O, ele pode ficar muitas horas ligado, né? Ficam lá dentro desses data centers. Mas eu fico pensando na escala disso, sabe? Deve ser uma coisa absurda. Eu já tive que cotar storage para um cliente que tinha necessidade de. Ele tinha infra, não estava em nuvem, a infra dele estava local.
e ele precisava comprar um equipamento para armazenar mesmo as informações do exchange dele, para ele não ter disponibilidade. Meu, um storage da Dell simples, tá? Não é storage com 20 tera, 40 tera, que são, sei lá, 8 discos de 12 tera, vai. Um disco para você ter ali 40 tera, 8 discos de 8 tera, estava 95 mil, 110 mil reais. Então você imagina quanto que custa um storage gigantesco desse que vai para dentro de um data center da Google, da Microsoft, por exemplo. Coisa que a gente não tem nem como, sei lá, não sei nem quanto custa um desse. 1 milhão de reais, Mensurar, né? 2 milhões de reais. Outra pergunta aqui, a gente até pautou esses uns dias aqui na loja com um cliente. Imagine que eu quero ter 2 servidores, na verdade um servidor em produção, o outro servidor reserva. E a gente queira que um faça a cópia exata do outro. Caso um trague, tira, coloca na rede e ele funciona. Tem alguma função para fazer isso? Você conhece alguma ferramenta? Sim, a gente vai fazer isso aqui através do Hyper-V. Na realidade, você pode usar justamente o Hyper-V para fazer isso. Existe uma ferramenta, e aí a gente vai depois ver ela lá no tópico sobre backup. E se você for lá no meu canal do YouTube, tem 2 vídeos que eu fiz lá sobre o Vim Backup. O Vim Backup, ele é uma ferramenta que ele tem uma versão community, que é uma versão para você usar gratuitamente para até 10 volumes, né? 10 instâncias. Então, o que você pode fazer? Você coloca lá 2 Hyper-V ou 2 Proxmox servidores, está rodando lá uma máquina virtual, e aí você instala o Vim Backup. O que ele faz? Você pode pegar para de hora em hora, por exemplo, ele fazer uma réplica do servidor. Então, ele vai lá, ele faz uma réplica inicial e ele deixa o outro servidor lá em standby. Existem 2 formas de fazer, tá? Existe como você colocar esses 2 servidores para atuar como um único servidor, que é fazer um cluster, que chama. Então, você pega os 2 servidores, para o usuário fica transparente. Ele vai conectar num IP virtual e esses 2 servidores vão atuar como um único. E isso é mais custoso, é um pouco mais caro. Ou a outra forma que eu falei você tem 2 servidores físicos, você tem lá a máquina virtual rodando dentro dele, você faz backup de hora em hora lá, você deixa uma tarefa automatizada, ele vai fazer um backup inicial e de hora em hora só o diferencial, né? Só aquilo que foi alterado, ele vai complementar o backup lá no destino. Cara, queimou o servidor aqui fisicamente. Você vai lá, pega o outro que está inativo, sobe, a máquina vai estar pronta lá, só usar. Essa seria uma solução um pouco mais barata para um cliente de menor porte. Quando a gente está falando de cluster, ou seja, para que os 2 servidores atuem como um, e aí cluster, se a gente fosse entrar no tópico, a gente não vai entrar, mas o cluster ele vai ter dois tipos de cluster, basicamente, né? O HA, né, que é o de alta disponibilidade, e ele tem o de load balance. Então, o HA, como é que é? Você vai ter um nó do cluster que está ativo e o outro que é passivo, que é o exemplo que eu dei aqui. Se der problema no nó ativo, ou quando você precisar fazer uma alteração no nó ativo, você faz o que a gente chama de failover. Então, você transfere os recursos para o nó que está passivo, o cara continua trabalhando, você mexe no que tá, no que estava ativo, ficou inativo, e aí ele para, você pode mexer nele e depois você volta ele para ativo. E existe o ativo-ativo, que é o que a gente chama de cluster de load balance, que é a maioria do que a gente acessa na internet. A gente acessa um serviço como o Gmail, como o Yahoo, qualquer coisa que você acessa, isso é um serviço que está rodando em múltiplos servidores atuando como um. Então, o servidor do gmail.com, você acessa um lugar, mas isso aí está espalhado por centenas, quiçá milhares de servidores atuando como um. E aí todos eles estão ativos, né, replicando entre si as informações. É isso que acontece. E é o que dá para fazer no caso nesse caso do seu cliente aí. Bom,
Vamos ver se eu consigo simular rapidinho. Aqui, o que eu vou fazer, tá? Vou pegar aqui. O Windows 10 aqui. Como eu estou rodando isso aqui numa máquina virtual, vou criar uma pasta aqui. Aqui eu estou com essa função ativada, tá? Eu consigo fazer uma cópia da minha máquina virtual para minha máquina física por causa do VMware Workstation aqui, que ele está ativo, né? Só para a gente simular rapidinho aqui a instalação do sistema operacional. Então aqui eu vou vir nas configurações, a máquina virtual está ligada aqui, né? Você vê que ela está com a mensagem aqui, ó, que ela tentou dar o boot e não conseguiu. Vou adicionar um drive de DVD virtual aqui. E aí vou colocar uma imagem de uma ISO nela. Aqui ele não copiou. Deixa eu ver. Parece que não, hein? Vou ver aqui. Engraçado, mas parece que não foi, não. Deixa eu ver. Tá bugado esse troço, hein? Ele disse que fez a cópia, mas não fez, não. Uma coisa aqui. 1.19. Eu estou tentando fazer uma cópia da ISO aqui para a gente não perder tempo com essa ferramenta aqui para baixar a ISO. Tudo bem que a internet aqui é boa, vai baixar rapidinho, mas eu queria fazer a coisa de maneira mais rápida, mas pelo visto não vai dar não. A ideia seria só simular rapidinho aqui a instalação do sistema operacional na VM para você ver como é que funciona. Por quê? Mas assim, já vai dar o nosso tempo, mas aí o que a gente faz? Na segunda-feira, aliás, segunda-feira, se puder ser no período da manhã, a gente pode fazer de manhã a aula, tá? Você acha que pode ser para você? Para mim é excelente, tranquilo. Umas 10 horas na segunda? Pode ser? Legal. O que eu vou fazer já? Fazer uma simulação da instalação do sistema operacional aqui para você ver. Não sei se você já teve essa experiência de instalar o sistema operacional numa máquina virtual. Deixa eu ir baixando aqui. Vamos baixar em português do Brasil, Windows 10, x64, arquivo ISO.
E aí, o ideal É rápido, mas não o suficiente. Vai baixar aqui a ISO. Mas a ideia seria qual, tá? Aqui a gente seleciona um arquivo ISO e vai colocar isso num disco. É como se você estivesse colocando um disco de boot mesmo, lá um DVD de boot, um CD de boot na máquina e dando boot para inicializar o Windows e fazer o processo de instalação normal, como se você faz numa máquina física. Aliás, isso é uma observação importante. Tem como a gente vai ver, né, essa ferramenta aqui, ó, que é o Integration Services, são serviços de integração, tá? Esses serviços de integração aqui, quando você ativa eles, basicamente você está informando para a máquina virtual, para o sistema operacional, através de uma ferramenta, né, que é um serviço que roda na máquina virtual, que ela é uma máquina virtual. Então ela entende que ela é uma máquina virtual e aí ela troca essas informações com a máquina host, com o servidor host onde ela está rodando. Então isso é muito útil, né, especialmente no caso do Hyper-V, né, que a gente está rodando aí com Windows para várias coisas. Então, assim, tem a questão de backup. Esse guest service aqui é muito interessante. Então, a gente vai ver com detalhes. Se você desabilitar essas funções, a máquina virtual, ela realmente vai atuar de forma totalmente independente. É como se ela tivesse totalmente isolada. E aí ela vai trabalhar como se ela tivesse exatamente num hardware físico, né? Isso pode ter alguma vantagem se você for simular alguma coisa. Eu preciso simular o hardware físico de alguma forma. Que, por exemplo, se a gente estiver falando de um Proxmox da vida, você consegue customizar o hardware da VM. Você consegue escolher o tipo de processador, você pode simular, e aí ele vai trabalhar, obviamente, mais lento, porque vai ser um processador que não vai ser um processador igual ao da máquina física. Ele vai simular lá um processador XYZ. Para que isso é interessante? Para situações onde você tem troca para hardware dissimilar. Então, assim, eu vou pegar um equipamento, né, eu vou subir aqui um serviço e eu vou subir isso para uma máquina completamente diferente, né, uma máquina, um hardware totalmente diferente. E aí, por questões de compatibilidade de software, se acaba utilizando isso. No Hyper-V, a gente não tem essa preocupação. Então, normalmente, a recomendação vai ser, em raras exceções, sempre manter isso aqui ativo, né? Que são as interações da máquina física com a máquina virtual. Por exemplo, Operating System Shutdown. Isso daqui é quando você vem aqui, ó. Ele está reclamando porque eu não apontei ISO nenhuma para ele lá. Já está em 60% aqui. Quando eu venho aqui e dou um shutdown aqui, né? Ele tem a opção de turn off, onde ele desliga completamente a máquina, como se você fosse lá e apertasse o botão para desligar. E ele tem o shutdown. O shutdown, o que ele faz? É como se você viesse no Windows, iniciar e desligar. Você clica aqui e ele clica em shutdown. O que ele vai fazer? Ele vai desligar a máquina virtual como se você estivesse indo pela função correta do Windows lá de desligamento. E essa função, ela só é possível através do serviço de integração. A VMware vai ter os serviços dela e o Proxmox vai ter os serviços dele. Tem lá o seu nome para cada um. Né? O VMware tem o VMware Tools e no Proxmox vai ser VirtIO Integration Service, alguma coisa assim. Então é onde você instala no sistema operacional os drivers da máquina virtual e faz essa integração com o host para permitir que ela converse com o host. Então, se eu vier aqui em mídia, agora, por exemplo, ó, se eu der um shutdown aqui, eu acho que ele não vai nem deixar, porque eu não tenho nada rodando. Tá vendo? Ele falhou de mandar o comando de shutdown para essa máquina, por quê? Ele tentou ir lá no sistema operacional da máquina e falar, olha, desligue corretamente. Então, a única coisa que eu vou conseguir fazer com essa máquina, ela tá ligada, tá? Se eu vier aqui, ó, dar um restart, a máquina tá ligada. É que ela não tem sistema operacional nenhum, então ela tá tentando iniciar aqui. Mas se eu vier aqui, action, shutdown, ele não funciona, porque ele tenta dar
um shutdown, um desligamento correto da máquina. Eu venho aqui, então, eu tenho que dar um turn off. E aí o turn off é o DDoF mesmo. Você vai lá e puxou o cabo da tomada. Esse é o turn off. Então, essas diferenças elas só são possíveis com esse serviço de integração. Vamos ver se a mídia aqui já... Bom, ainda não baixou, não. Mas fica tranquilo. Na segunda-feira a gente faz isso daqui. A gente testa o serviço de integração e a gente vai entender melhor o conceito de Virtual Switch, tá? Então, a gente vai simular redes isoladas dentro do ambiente virtualizado. Então, você consegue literalmente criar máquinas virtuais isoladas, criar uma rede isolada para fazer um ambiente de teste, por exemplo. Você faz o que você quiser com virtualização. E aí, isso é muito bom. Por exemplo, você pode criar, e isso a gente está falando apenas de uma máquina física, tá? Existe um conceito de firewall chamado de DMZ, né? Que é a zona desmilitarizada. O que isso significa? Suponhamos, tá? Que você queira rodar um servidor web dentro da sua rede. Então, vamos transicionar aqui, eu parar de compartilhar minha tela. Suponhamos que você queira utilizar um servidor web dentro da sua rede. Cara, eu tenho um servidorzinho aqui, eu quero colocar uma API, alguma coisa para rodar no meu servidor web. Só que essa exposição à internet, como isso aqui vai estar de frente para a internet, isso pode representar um risco para minha rede. Eu não quero deixar isso de cara para a minha internet, que se ocorrer uma invasão desse servidor, se for descoberta uma vulnerabilidade e esse servidor estiver direto dentro do meu ambiente, esse servidor, uma vez comprometido, ele vai comprometer toda a minha rede. Então, o que eu faço nesse caso? Eu isolo ele num negócio chamado zona DMZ, ou zona desmilitarizada. Por quê? Você pega lá, por exemplo, só você coloca uma outra camada de firewall, você coloca um segundo firewall, uma rede separada, e você publica o IP. E aí o serviço está publicado. O cara vai lá, beleza, o cara invadiu aquele servidor. O que ele faz dentro da sua rede? Nada. Porque é uma rede separada. Então, assim, e se você olhar fisicamente, né, a máquina está rodando dentro de um servidor, está rodando sua rede toda. Mas você consegue criar uma DMZ de forma totalmente isolada através de uma máquina virtual. Então é bem legal e a gente vai entender certinho isso daí e a gente faz tudo isso através lá dos Virtual Switches, onde você cria Virtual Switch completamente isolado e tudo mais. A gente vai entender legal isso daí na segunda-feira. De hoje é isso. A gente a instalação básica aqui do negócio e entender esses conceitos também relacionados à virtualização, processadores virtuais, criação de máquina virtual. Bem por aí.